Agora vamos falar de pagamento por consignação. Vamos do artigo 334 ao 345 do Código Civil. Então, recapitulando, nas aulas anteriores nós estudamos o pagamento, né, quem paga, quem recebe, o objeto do pagamento, tempo do pagamento, essas questões que envolvem o pagamento, e agora nós vamos estudar as outras possibilidades de extinção da obrigação diversas do pagamento. Tá? A primeira é o pagamento por consignação, que eu acho que uma boa parte de vocês tem uma noção intuitiva do que seja. Tem aí um conceito, é o depósito judicial feito em pagamento de uma dívida. Eu tirei isso de algum livro, esqueci de anotar a fonte. Eu não gosto muito de usar essa palavra depósito, porque gera uma confusão com um contrato de depósito. Eu diria que é a oferta judicial feita em pagamento de uma dívida. Em vez de se oferecer à parte, você oferece ao juízo. A gente vai ver que até agora tem uma fase pré-judicial, vamos dizer assim, anterior à propositura da ação, mas por diversas razões que nós vamos estudar a seguir, não é possível fazer o pagamento diretamente ao credor ou a quem o represente, aquelas hipóteses que nós vimos. Tá? Então é um procedimento que visa evitar a mora do devedor, a mora solvente. A primeira particularidade do pagamento por consignação é que ele está previsto no Código Civil e no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil está do artigo 539 ao 549. E por que essa dupla previsão? A previsão no Código Civil e a previsão no Código de Processo Civil. O Código Civil são duas, nesse particular, né, do pagamento por consignação, são duas leis que se complementam. O Código Civil vai dizer o que é e quando cabe o pagamento por consignação. E o Código de Processo Civil vai dispor sobre o procedimento para a ação de consignação e pagamento. No Código Civil, a gente chama de pagamento por consignação, está enfatizando que é uma forma de pagamento através da consignação. E no Código de Processo Civil, a gente fala em ação de consignação e pagamento. Então, enfatizando o lado processual. Por que isso? Porque o Código de Processo Civil tem um procedimento ordinário que se aplica às ações em geral, mas algumas ações têm um procedimento, um rito processual um pouco diferente. E aí elas vão para o livro dos procedimentos especiais do Código de Processo Civil. E a primeira ação com procedimento especial é a ação de consignação em pagamento. Depois eu vou explicar um pouquinho da parte processual dela, para vocês entenderem o rito desta ação é diferente do rito ordinário. O mais relevante aqui é essa fase que é o preliminar à fase judicial. Eu falar pré-judicial fica parecendo outra coisa, né? Mas é uma fase preliminar à propositura da ação. Isso tudo está previsto no Código de Processo Civil. Tá? Mas primeiro vamos ver as regras do Código Civil. Primeira questão: admite-se a consignação de obrigação de fazer? Não, porque se é uma oferta que vai ser feita em juízo,
não faz sentido que você vá ofertar um fazer em juízo. Então, a ação de consignação não admite a possibilidade das obrigações de fazer. Ou, vendo da outra forma, as obrigações de fazer não são passíveis de pagamento por consignação. Tá? Admite-se a consignação de imóveis? Sim, veremos a seguir. Tem um slide que fala sobre a oferta das chaves. Né? Na própria lei de locação de imóvel urbano, existe a possibilidade de consignação de chaves. O locatário quer ir embora e o locador não quer receber o apartamento de volta. Por que ele não quereria receber? Porque ele quer que o locatário continue lá pagando. Enquanto o locatário estiver morando lá, ele tem que pagar o aluguel. E aí você admite a possibilidade do locatário fazer a consignação das chaves. Né? É óbvio que ele não vai levar o apartamento para uma vara civil, você leva as chaves e pede para entregar em juízo. Beleza? Quais são as vantagens da consignação? Aqui é que a gente tem que abrir abrir uma janela aqui para ver as opções. A gente viu que, eu não estou conseguindo aqui abrir o Código Civil, mas a gente viu na parte de pagamento que se o credor quiser, né, se recusar a receber a prestação, o devedor pode reter a prestação e haveria mora do credor. E eu falei naquele momento que essa é uma possibilidade do código, mas não é uma boa possibilidade, não é a melhor possibilidade. Por quê? Porque o credor não recebeu, de fato, vai propor uma ação de cobrança ou uma ação de execução, e o devedor terá que fazer prova da recusa do credor, de que ele que não quis receber o pagamento. Essa prova, às vezes, é difícil. Né? Então, se você não tiver como fazer a prova em juízo, uma prova clara e segura de que o credor não quis receber o pagamento, a melhor opção, você pode reter, mas corre esse risco, a melhor opção é propor uma ação de consignação em pagamento. E por isso que ela tem essas vantagens. Ela evita o debate sobre quem é a mora, porque no momento que o devedor oferece a prestação, ninguém vai poder falar que ele está em mora, né? Ele está querendo pagar. Evidencia a boa-fé do devedor. Pulamos aqui. E um outro aspecto interessante, pouco trabalho de guardar a coisa. Evidentemente que se for dinheiro, o dinheiro não dá trabalho nenhum para se guardar dinheiro. Né? Mas a consignação não é só de dinheiro. Você pode consignar móveis, pode consignar equipamentos eletrônicos, qualquer coisa que você deveria efetuar o pagamento e, pelas razões que a gente vai ver a seguir, você não consegue fazer. Nesses casos, aquela possibilidade que a gente viu do devedor reter a coisa e não efetuar o pagamento, você vai ter um trabalho com a guarda da coisa, que efetuando a consignação não há esse trabalho de guarda da coisa. Então, aqui, a primeira questão é se o artigo 335, aqui, o 335 tem as hipóteses de consignação. 335, a consignação tem lugar se o credor não puder, sem justa causa, não puder ou sem justa causa recusar o pagamento, se o credor não for lhe mandar receber a coisa, se o credor for incapaz, etc. Estão todas as hipóteses. Estão as hipóteses ali. Aí a pergunta é, todas as hipóteses estão ali? Ou seja, o rol do artigo 335 é taxativo? Só caberia a ação de consignação naquelas hipóteses previstas no artigo 335?
Não. O rol não é taxativo, é meramente enunciativo ou explicativo. Uma das hipóteses que está prevista, que há a possibilidade do pagamento por consignação e que não está elencada no artigo 335, é o que está no artigo 17, parágrafo único do Decreto-Lei 5837, que fala justamente de consignação de lotes e vendas de terrenos à prestação. Ó, não sendo assinada, o depositar-se ao lote comprometido por conta e risco do compromissário. Tá? Então, não é taxativo o artigo 335. Mas o artigo 335 tem as hipóteses usuais de pagamento por consignação. Estão todas lá. E dentre as que estão lá, eu diria que a mais comum, disparada na frente, 99% dos casos, é a hipótese do inciso 1º. Se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação. Então vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Primeiro, começando de trás para frente. Se o credor se recusar a dar quitação sem justa causa, se ele não quer dar quitação, equivale, na perspectiva do devedor, de quem quer efetuar o pagamento, equivale a ele não querer receber. O credor quer receber, mas não vai dar quitação. Para mim é como se não estivesse recebendo. A gente pode equiparar a situação. Mas o inciso 1º fala que cabe a consignação se o credor, sem justa causa, recusar receber o pagamento. O que poderia ser uma justa causa para recusar o pagamento? Né? E por que ele recusaria o pagamento? Eu cheguei a comentar com vocês em algum momento que a hipótese mais comum para o credor recusar o pagamento é porque ele não concorda com o valor que está sendo oferecido pelo devedor. Então o devedor procura o credor, fala, vou te pagar 1.000. O credor fala, não é 1.000, é 1.200. Aí o devedor fala, não, quero te pagar 1.000 e quero quitação integral. Aí o credor, não, eu recebo 1.000, mas isso é um pagamento parcial, então vou te dar quitação parcial e você continua me devendo 200. Fica nesse impasse, não vai se chegar a lugar nenhum. O devedor acha que é 1.000, o credor acha que é 1.200. Vejam bem, se a dívida de fato é 1.200, o credor teve justa causa para recusar o pagamento. Concordo? Porque o devedor queria pagar um valor menor do que o devido. Se, por outro lado, a obrigação, a dívida, era de 1.000, a recusa do credor foi sem justa causa, foi indevida. Ele deveria ter recebido os R$1.000 em pagamento. Tá? Então, essa justa causa para recusa vai gerar em torno basicamente do valor da dívida. Né? Quem está certo no valor da dívida, o devedor ou o credor. Como é que se resolve isso? O devedor vai propor a consignação dos 1.000, vai depositar os 1.000, a gente vai ver o procedimento, quando a gente falar das regras do CPC, vai depositar os 1.000 e a tendência é que o credor recuse esses 1.000, ele vai contestar a ação e vai dizer, ó, não é 1.000, é 1.200. Isso, o juiz vai bater o martelo e vai dizer se aquela dívida é 1.000 ou 1.200. Se a dívida for de 1.000, a ação de consignação é julgada procedente. Né? O devedor que fez a consignação estava certo em oferecer o pagamento de 1.000, a recusa do credor era injustificada, não havia justa causa, é caso de procedência do pedido.
Se, por outro lado, o juiz chegar à conclusão que é 1.200, aí a gente vai ver a seguir. Pode ser um caso de improcedência, pode ser um caso de... Há uma polêmicazinha na consequência. Mas fato é que o juiz vai apurar o valor da dívida. Em muitos casos, e é extremamente comum isso, inclusive fazendo-se perícia, né? Dependendo da obrigação, o juiz vai nomear um perito e o perito vai apurar se a dívida é de 1.000 ou 1.200, tá? Lembrem-se que nesse exemplo que a gente está dando, do devedor depositar os 1.000 e o juiz concorda e diz que era realmente 1.000, qual é a consequência disso? Aqueles 1.000 são liberados para o credor para o pagamento. Beleza. Só que o credor vai ter que pagar a sucumbência do devedor. Vai ter que pagar as custas, custas judiciais, custas e taxa judiciária, né? A despesa toda que o devedor teve o devedor, que é o autor da ação de consignação. Todas as despesas têm que ser ressarcidas para ele, e os honorários de sucumbência, entre 10% e 20% aí do valor da ação. Então, no final das contas, ele não vai receber os 1.000, né? Ele vai receber um valor menor do que isso, né? É sempre bom, a gente vê muito advogado que, com aquele, principalmente advogado mais novo, né, com aquela ânsia de litigar, não, vamos entrar com ação, não sei o que, bababá. E a gente tem que ter em vista essas questões, que o processo demora e que o processo tem custos. Então, às vezes, não vale a pena brigar por determinadas causas. A melhor solução, às vezes, um acordo que pode não ser o melhor acordo para nenhuma das duas partes, mas às vezes é pragmaticamente a solução mais razoável, né? Mas às vezes o advogado demora para ter maturidade para entender essa questão, né? Então vejam aí, no slide ainda, tem um acórdão já antigo do STJ, mas esse é um entendimento consolidado, né? A consignação em pagamento é ação própria para discutir se a natureza, a origem, o valor da obrigação quando controvertidos. Havia uma jurisprudência muito antiga que dizia que você não poderia discutir o valor da dívida na ação de consignação. O juiz não haveria a possibilidade dessa discussão. E a grande serventia da ação de consignação em pagamento é justamente para se discutir o valor da dívida, certo? Então, essa jurisprudência, esse entendimento vamos dizer, mais moderno, mas já há bastante tempo, é muito mais razoável, beleza? Então, as outras hipóteses, a do inciso 2, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas. Este inciso se aplica às hipóteses de dívida querable, que o pagamento tem que ser feito no domicílio do devedor. A gente viu que quando eu digo que a obrigação é quesível ou querable, significa que o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor, e isto significa que o credor tem que sair de casa e ir lá buscar a prestação. Se o credor não aparece no domicílio do devedor para buscar a prestação, o que o devedor faz? Pode reter o pagamento? Pode, a gente já viu, mas não é a melhor solução. A melhor solução é propor a ação de consignação em pagamento. Beleza? 3. O inciso 3º. Se o credor for desconhecido, ausente, residir em local incerto ou de difícil acesso. Aqui é o inverso. São para as obrigações portáveis, em que a iniciativa do pagamento
é do devedor. E aí o devedor se depara com essa situação. Ele desconhece o paradeiro do credor, né? Ou porque o credor sumiu, ou porque o credor morreu e você não sabe quem são os herdeiros que ficaram com aquele crédito, por qualquer razão. Ausente, aquele procedimento de ausência, quando a pessoa desaparece. Residir em local incerto, quer dizer, você sabe quem é o credor, mas não sabe aonde ele está, tá? Ou de acesso difícil, isso é interessante. O credor mora numa área de difícil acesso porque é uma área sujeita à guerra ou uma área dominada por milícia, por traficante, não sei, mas que de fato dificulta. Se isso fosse aplicado no Rio de Janeiro, provavelmente metade dos credores estariam em local de acesso difícil, né? Mas isso para situações radicais, evidentemente, sempre enfatizando a boa-fé do devedor. Não é o devedor falar, o credor sumiu. Não, você tem que comprovar efetivamente que você procurou localizar, tentou de tudo e não conseguiu localizar o credor, tá? Isso é interessante, que você não pode exigir um esforço desproporcional para localizar o credor. O devedor tem que se esforçar para localizar o credor, mas isso não pode se transformar num martírio, numa coisa muito complicada para o devedor, tá? O quarto, se houver dúvida sobre quem deva receber o objeto do pagamento. Você imagina aquela situação que você devia para um casal, o casal se separa, você não sabe com quem ficou o crédito. Você conhece quem seria o credor, mas há uma dúvida sobre se será o marido ou o ex-marido ou a ex-esposa. Por aí vai, né? Não é um credor ignorado, mas há uma situação de dúvida, perdão. Se pender litígio sobre o objeto pagamento. Aqui você sabe quem é o credor, não há dúvida quem é o credor, mas o objeto do pagamento, a prestação é objeto de um litígio entre o credor e um terceiro, tá? Também uma hipótese mais pontual, mas está aqui a possibilidade, beleza? Aqui, vamos para o vídeo não ficar muito grande, vamos dar uma parada e voltamos aqui para os requisitos da consignação. Já volto.